Meus amigos de oitavo ano, estamos voltando aqui para uma terceira aula dessa semana, para a gente falar um pouco sobre o livro A Pequena Guerreira, que eu espero vocês estejam lendo aí nesse período de confinamento, né, de isolamento social. E eu já falei um pouco sobre o livro, falei um pouco sobre o contexto, sobre as lições gerais que o livro ensina para a gente. Hoje eu quero falar mais um pouco estimulando vocês a leitura, porque realmente é um livro bem interessante, importante, empolgante. Espero que vocês leiam não só para futuramente fazer uma prova, mas para aprenderem coisas para a própria vida, né? Uma delas, por exemplo, eu fiz questão de ressaltar já nesse primeiro slide aqui de abertura, no qual eu falo sobre a Samia. Esse é o nome da personagem central, né, principal, Samia Yusuf Omar. Uma das primeiras lições que a gente aprende ao ler esse livro é a de que, apesar das condições precárias em que ela vivia, de modo algum a Samia perdia a sua esperança. Isso é muito legal de ver no livro, assim, especialmente pelo fato de nós, né, termos o privilégio de termos nossa casa, nossa comodidade, nossa família, podemos ir para a escola, seja lá como vamos, de automóvel, né, de ônibus, pai leva, de, sei lá, metrô. Nós temos essas liberdades, essas possibilidades todas de termos a nossa vida organizadinha. Samia não tinha isso não, o que ela menos tinha era a liberdade, né? E vivia num cômodo pequeno, como a gente vai ver daqui a pouco, com outra família, inclusive, numa mesma casa, família de grupos opostos, inimigos entre si, clãs diferentes, né? E a Sami enfrentava, sobretudo, a presença de grupos terroristas ali na cidade onde ela morava, e a cidade era todos os dias aterrorizada por esses grupos, né, que desfilavam nas praças, nas ruas, em jipes, em armas, colocando medo em todo mundo e tudo mais. E a Sâmia continuava às escondidas com seu amigo Ali, treinando e mantendo firme seu sonho de um dia se tornar uma atleta olímpica, né? Então fica aí desde já a nossa lição maior em relação a esse livro, que é o fato de a Sâmia lutar por aquilo que ela queria, buscar o seu sonho, tentar realizá-lo, né? Apesar de todas as condições precárias em que ela vivia. Como eu disse agora há pouco, a família dela vive junto com uma outra, né? São famílias de clãs diferentes. Um é de um clã chamado Abgal, outro de um clã chamado Darô. E para que vocês entendam isso, peço que vocês leiam lá na página 38 um trecho que explica essa situação aí de vida cotidiana da Sâmia. Um dos trechos em que vocês vão encontrar lá é a narrativa que diz assim: morar na minha mesma casa, como acontecia comigo e com Ali, era proibido. Nós deveríamos nos odiar, como se odiavam os outros Abigal e Darô. Mas não. Em vez disso, nós sempre fizemos tudo da nossa maneira, incluindo comer e fazer cocô. Isto é, uma literatura intimista, né, em que a personagem conta aqui suas intimidades, o seu dia a dia, e mostra como era a vida entre eles ali, naquela situação tão absurda, tão precária. Vocês viram que eu citei aí dois personagens, né, a Sâmia, no alto, e o Ali. Realmente eles eram os dois melhores amigos, assim, um do outro. Se consideravam até irmãos. E os dois praticavam, de certa forma, se é que a gente pode dizer assim, praticavam atletismo. Embora mais pra frente você vá perceber que o Ali nota que não tem tanta habilidade, tanta velocidade para continuar treinando com a Sami e tentar futuramente, né, disputar uma vaga olímpica. Quem acaba seguindo adiante é a própria Sâmia, mas ela só o consegue principalmente com o auxílio do Ali e seu amigo, que desiste de se tornar um atleta, mas se torna
o grande treinador e incentivador da Samya no início da sua carreira, né? Então é importante vocês verem assim como é que era a vida da Samya naquele mundo em que ela vivia, terrível, difícil, mas ela se apoiava assim em dois pilares legais que eu acho importante ressaltar: a sua família, seu pai, sua irmã, Rodan principalmente, né? Todos os outros, mas especialmente Rodan. Então a família era o primeiro pilar em que a Samya se apoiava, e o outro era este melhor amigo chamado Ali, uma amizade bonita que vai durar muito tempo no livro. O cômodo no qual eles viviam pertencia a uma casa, né? E esse cômodo tinha 4 metros quadrados, é um cômodo menor do que a nossa sala de aula, assim, bem menor do que a nossa sala de aula, e lá havia 7 colchões para a família inteira. Quem era a família inteira? O pai, a mãe, os irmãos, né? Ubá, Hamdi, Rodan, Chafis, Said, muita gente. E todo esse povo, né, a família da Samya, morava na mesma casa com a família do Ali, esse que era seu melhor amigo naquele momento. Nem tudo era alegria, aliás, quase nada era alegria na vida da Samya, principalmente porque, como eu falei agora há pouco, vocês podem ver aí na imagem do slide, no dia a dia, no cotidiano da pequena guerreira, a Samya se convivia com 3 grupos terroristas. Um deles chamado Al-Qaeda, não por coincidência, esse grupo é aquele mesmo que bateu com 2 aviões nas Torres Gêmeas, no famoso 11 de setembro. Esse grupo é do Oriente Médio, também está presente ali na Somália, na África, né, onde é a cidade da Samya, Mogadíscio, na Somália. Outro grupo importante é o Al-Shabaab. Vocês podem ver a descrição deles, né, do Al-Shabaab, lá na página 21 e 22 do livro. Esse grupo arregimentava inclusive crianças, 11, 12 anos, desfilando sobre os jipes com rifles na mão, espingardas, escopetas, metralhadoras na mão, intimidando as pessoas. E um terceiro grupo que vocês veem lá é o grupo das cortes islâmicas. Esses 3 grupos disputavam o poder paralelo em Mogadíscio, capital ali da Somália, onde a Samya vivia, tá bom? Última coisa que eu vou dizer aqui para vocês é o seguinte: como eu falei, né, as situações enfrentadas pela Samya eram de grande tensão, eram de grande temor, de medo, e ela foi perdendo muita coisa mesmo. E o que me encanta no livro, que eu quero que vocês percebam lá, é que ela perde coisas preciosas, pessoas preciosas na sua vida, mas para cada coisa que ela perdia, ela fazia questão de achar algo positivo. Então ela se superava mediante as perdas, especialmente quando ela perde o mar, logo no começo, pelo fato de os terroristas proibirem que as pessoas fiquem nas ruas e vão ao mar. Quando ela perde a irmã, também pelo fato de a irmã fazer uma viagem, se mudar para a Europa. A irmã era uma pessoa muito importante na família, porque ela acalmava todo mundo cantando suas canções ali em tempo de guerra, né, no meio de tiroteios. Ela estava em casa compondo e cantando. Ela também vai perder o Ali mais pra frente, né? Não vou dizer como nem porquê, mas não sei se vocês chegaram até lá na leitura. E vai perder também o pai, infelizmente. Existe aqui uma relação entre a perda do Ali e a perda do pai. O que é mais legal é que a Samya consegue se superar e superar tudo isso. Em relação à guerra, ela diz assim: a guerra não nos assustava, ela era nossa irmã mais velha. Isso ela diz na página 21. Legal, né? Chamar a guerra de irmã mais velha, ou seja, alguém com quem ela já estava acostumada, habituada à convivência. Para vocês saberem sobre o estado de guerra que a Somália passava, vejam lá nas páginas 74 e 75.
E uma frase que eu vou usar para fechar a nossa apresentação de hoje, uma frase da própria Sânia, que diz assim: eu estava tão triste, que eu não tinha medo de nada. E ela diz lá: o medo é um luxo da felicidade, né? Só quem é feliz, quem pode perder alguma coisa, é que pode se dar ao luxo de ter medo. A Sânia, no caso, não tinha muito o que perder, por isso ela diz que o medo é um luxo da felicidade. Bom, meus amigos, por hora é isto. Esses comentários ainda iniciais sobre o livro A Pequena Guerreira. Na nossa próxima aula, eu quero trabalhar com vocês o nosso livro didático, o Araribá, e vou ver lá justamente as páginas 55 a 63. Então, vou colocar no site, eu vou pedir para vocês lerem da página 55 até a 60, né? E resolver os exercícios que vão da 61 até a 63. E este vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Combinados? Grande abraço para vocês, que tudo continue correndo bem, que todos vocês estejam com saúde, alegria, aproveitando bem esse momento aí de interrupção, né, do contato social. Tá bom, meus caros? Grande abraço para vocês, nos vemos em breve e até a próxima aula. Até já!